Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade aqui do Estratégia Concurso. Na aula de hoje, a gente vai resolver várias questões de depreciação da ESAF, tudo bem? Não só a depreciação, a gente vai resolver algumas questões também sobre ativo mobilizado. O assunto que a ESAF mais vem cobrando é depreciação, né? Ela sempre cobrou isso em todas as suas provas, desde as provas que a gente utiliza em nossos cursos, que é Auditor Fiscal da Receita Federal de 2002, que são as primeiras, né? Antes dessa você deve desconsiderar. Muito dificilmente você vai ter uma questão de 96, uma questão lá anterior a 2002, que vai ser útil para a sua prova. Então, desde 2002, a ESAF vem cobrando isso e cobrou isso em todos os concursos, beleza? Inclusive, na prova de 2014 caiu, na prova de 2012 caiu, na prova de analista tributário caiu, na prova da ANAC caiu. Em todos os concursos da ESAF, essa é uma questão que é uma questão certa. E a gente já viu vários pontos teóricos, né, ao longo aqui do nosso curso, já falamos sobre os métodos de depreciação, já falamos muitas coisas. Agora a gente vai começar a resolver algumas questões, vamos fazer direto aí, né, sem muitas distrações, e vamos ver quais são as pegadinhas que você deve evitar na sua prova, né? É uma questão mais, depreciação é mais uma questão de lógica. Eu coloquei, no nosso PDF tem uma dica, como você calcula, né, a depreciação pelo método da linha reta, pelo método das cotas decrescentes, pelo método das cotas crescentes, pelo método das horas trabalhadas, etc. e tal. Então não tem mistério. Se você estiver atento, você vai acertar, eu garanto. Beleza? Então vamos lá para a tela, vamos começar? Vamos lá. A nossa primeira questão, ela caiu na prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2009. E é uma questão que diz o seguinte: na contabilidade da empresa Atualizadíssima S.A., os bens depreciáveis eram apresentados com um saldo de R$ 800 mil em 31/3/2008, com uma depreciação acumulada já contabilizada com um saldo de 200 mil nessa data. Entretanto, em 31/12/2008, o saldo da conta bens depreciáveis havia saltado para R$ 1.100.000, em decorrência da aquisição, em 1º de abril, de outros bens com vida útil de 5 anos, no valor de R$ 300 mil. Considerando que todo o saldo anterior é referente a bens depreciáveis à taxa anual de 10%, podemos dizer que no balanço patrimonial a ser encerrado em 31 de dezembro de 2008, o saldo da conta depreciação acumulada deverá ser D. Então, uma questão bem típica aí da nossa querida banca, dos nossos queridos examinadores da ESAF, né? Eu acredito que esse examinador tenha mudado, inclusive, recentemente, porque o estilo de prova está mudando. Mas essa questão é uma questão clássica. Como é que eu resolvo, Gabriel? Vamos lá. Você tem a primeira informação, que é o seguinte: a empresa Atualizadíssima S.A. tinha bens depreciáveis com saldo de R$ 800 mil. Galera, quando a ESAF fala essa palavra aqui, saldo, o que ela quer dizer, na verdade, e com essa palavra saldo, ela quer falar que é o valor de aquisição. Quando aparecer saldo, para a gente pode dar a impressão que está falando de valor contável, né? Que seria justamente o valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Mas não. Quando aparecer a palavra saldo, você vai levar para provas da ESAF que isso é o valor de aquisição. E aqui o valor de aquisição, portanto, em 31/3/2008, era de 800 mil. E já havia uma depreciação acumulada
de 200 mil. Beleza. Entretanto, em 31/12/2008, o saldo havia saltado para 1.100.000 em decorrência da aquisição em 1º de abril de outros bens com vida útil de 5 anos no valor de 300 mil. Então, o que mais que aconteceu? Em 31/12/2008, o seu ativo imobilizado ele era composto pelos 800 mil, que nós já falamos aqui, e por mais 300 mil em aquisições novas. Beleza? Beleza. E vejam só. Aqui fala que o saldo anterior, né? O saldo anterior é esse aqui, 800 mil. Ele é depreciável a taxa anual de 10% ao ano. Se ele é depreciável a taxa anual, ou a taxa de 10% ao ano, significa que a sua depreciação anual é de quanto? A depreciação anual vai ser de R$800.000 dividido por 10, que dá quanto? 80.000 por ano. Já o segundo bem que foi adquirido, né? Os segundos equipamentos, segundos bens, eles foram pela taxa de 300, pelo valor de 300 mil. E eles têm vida útil de 5 anos. Mas vejam só, eles têm vida útil de 5 anos. Se eles têm vida útil de 5 anos, qual vai ser a taxa de depreciação a que isso corresponde? Bom, se em 5 anos ele vai depreciar 100%, em um ano ele vai depreciar X. Logo, X é igual a 20%. Não é mesmo? Então, aqui você encontrou que a depreciação anual era de 80 mil. Aqui, para os segundos bens, você viu que a depreciação anual é 300 mil vezes 20%, que dá quanto? Que dá 60 mil por ano. Isso aqui é a depreciação anual, tá bom? Só que, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo, né? A questão está pedindo a depreciação acumulada em 31 de dezembro de 2008, que é o saldo da depreciação acumulada. E aqui você vai ter que lembrar o seguinte, o que eu falei na aula passada, o que eu falei quando nós falamos da teoria? Eu falei que você tem que saber distinguir entre depreciação acumulada, que é aquela depreciação que vem se acumulando ao longo dos anos, né? Aquele valor que é aquela conta retificadora do ativo que fica lá se acumulando ao longo dos anos. E você tem que distinguir isso dos chamados
encargos de depreciação. O encargo de depreciação é uma conta da DRE. Então você tem que ficar muito atento para ver o que a questão está pedindo. E a nossa questão aqui, ela pede justamente o valor da depreciação acumulada. Então, para os primeiros bens, tá? Você já tinha uma depreciação calculada até 31/3/2008. E essa depreciação acumulada correspondia a 200 mil. Então, até 31/3/2008, você não precisa fazer conta nenhuma, porque a banca já deu esse valor. Você não vai brigar com a questão. Agora, a partir daqui, de abril até dezembro, aí você vai ter que calcular. Então, se a depreciação anual ela é de 80 mil reais, o quanto falta você calcular? Falta você calcular de 31/3 para esses bens aqui, a 31/12. Ou seja, isso equivale a 9 meses. Logo, o que você tem que fazer aqui é o seguinte: 80 mil, né, que é a depreciação anual, vezes 9/12. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 3/4. Isso aqui vai dar 60 mil. Não é mesmo? 60 mil reais. E para o segundo bem, né, aquisição de outros bens, o que você tem? Ele foi adquirido em quando? Cadê? O saldo 1º de abril. Então veja, pessoal, se foi adquirido em março ou em abril, não vai fazer diferença. Você vai calcular o mês cheio da mesma maneira. Eles foram adquiridos, né, em 1º de abril. Então o que você vai fazer? Você vai calcular a depreciação desde o mês de abril até o final de dezembro. Então, se você tem 12, aí você vai tirar janeiro, fevereiro e março, é 60 mil vezes 9 meses no ano de 12. Se você fizer isso aqui, você encontra um valor de quanto? Você encontrará um valor de 45 mil reais. Não é mesmo? Agora, portanto, para calcular a depreciação acumulada, o que eu preciso fazer? Ora, eu vou pegar o valor que eu já tinha até 31/3/2008, que era de 200 mil. Vou somar o restante aqui que foi calculado para os primeiros bens adquiridos. E vou somar o que eu calculei para os bens novos. Feito isso, eu vou encontrar aqui um montante de R$305 mil. Entenderam, galera? Entenderam essa questão? Sim ou não? Participem! Isso aqui é uma aula de questões. Eu quero ver participação do pessoal no curso. Agora não adianta ter vergonha de participar do chat, de participar do fórum. A hora de errar é agora. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, fala. Dúvida boba é aquela dúvida não sanada. Feio é errar na prova.
Feio é não acertar na prova. Você chegar e ter uma dúvida é normal. Questão 1, portanto, gabarito letra B de bola. Próxima. Questãozinha mole aí, valendo os pontos na prova da Receita Federal, hein? Isso não pode errar. Próxima. Auditor fiscal do ISS Rio 2010. A Companhia das Máquinas S.A. faz seus balanços considerando um exercício coincidente com um ano calendário. Né? Lembrando que não há obrigatoriedade, mas aqui... Nesse exercício, a conta Máquinas e Equipamentos apresenta um saldo devedor de R$900 mil. A empresa utiliza a contabilização mensal dos encargos de depreciação e uma taxa anual de 12% para os cálculos. Entre os equipamentos, 400 mil foram comprados em abril de 2008, 300 mil foram comprados em abril de 2009 e o restante em agosto de 2009. Ao encerrar o ano de 2009, na demonstração do resultado do exercício, os encargos de depreciação com estes equipamentos terão o valor de... Então vejam, nós estamos estudando para um concurso de alto nível, então nós estamos atentos aos mínimos detalhes. O que a questão está pedindo nesse enunciado? Vejam só, a questão está solicitando os encargos de depreciação. E novamente eu vou lembrar o que nós falamos aqui na parte teórica, que a gente vai distinguir entre a depreciação acumulada e o encargo de depreciação. O encargo de depreciação ele é calculado para o exercício. Então vamos lá. Vamos ler a questão agora. Ela faz o balanço considerando o exercício coincidente com o ano calendário e a conta Máquinas e Equipamentos apresenta um saldo devedor de R$900 mil. Vejam, quando a ESAF fala um saldo devedor, isso aqui eu vou encarar como sinônimo do que na prova, galera? Isso aqui, para mim, vai ser considerado como um sinônimo de valor de aquisição. E aí a taxa é de 12%. Beleza, vamos lá, vamos colocar aqui então. A gente está fazendo devagar, beleza, galera? Para que todos possam acompanhar. Sei que uns têm um raciocínio mais rápido, outros têm um raciocínio mais devagar, né? Então a gente tem que fazer uma coisa democrática. A depreciação anual é de 12%. Beleza. E aí o que aconteceu? Desses equipamentos, 400 mil foram comprados em abril de 2008, 300 mil foram comprados em abril de 2009 e o restante em agosto de 2009. O restante aqui, então, vai corresponder a quanto? Bom, se 400 mais 300 dá 700, falta quanto, então? Quanto vai ser esse restante? Respondam. Vai ser no valor de 200 mil. Pronto.
Agora a questão pede os encargos de depreciação em 2009. Você sabe, portanto, que aqui você vai utilizar uma taxa de 12% ao ano, aqui 12% ao ano, aqui 12% ao ano. Os bens que foram adquiridos em abril de 2008, e em 2009 eles vão depreciar quantos meses? Pergunto a vocês. Os bens que foram adquiridos em abril de 2008, vejam, eles foram colocados em funcionamento aqui, em 4 de 2008. Eles começam a depreciar nessa data. Portanto, no ano de 2009, eles vão depreciar o ano inteiro, ou seja, 12 meses. Logo, 400 mil vezes 12%, que dá 48 mil. Próximo. Já os bens que foram adquiridos em 2009, eles não vão depreciar o ano inteiro. Por quê? Porque, vejam, eles só depreciaram a partir de abril, não é mesmo? De abril de 2009 até dezembro de 2009. Portanto, você não vai depreciar o ano todo. Você vai depreciar quanto? De abril até dezembro, isso aqui equivale a 9 sobre 12. Né? 9 sobre 12. Então, se você fizer isso aqui, 12% ao ano vezes 9 sobre 12, você vai encontrar um valor de quanto? De 27 mil. Né? 12% ao ano é a mesma coisa que 1% ao mês, né, galera? Então aqui daria 3 mil por mês. E por fim, os bens que foram adquiridos em agosto de 2009, eles vão depreciar quanto? Eles vão depreciar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 sobre 12. Não é? 5 sobre 12. Logo, você terá aqui uma depreciação de 200 mil vezes 12%. É só você fazer assim, ó. Vezes 5 sobre 12. 12 corta com 12. Os dois zeros você mata aqui. E aí vai ficar 2.000 vezes 5, que dá 10 mil. Entenderam? Logo, somando isso aqui, nós teremos, portanto, encargos de depreciação no valor de 85 mil reais. Mas a galera vai perguntar, mas professor, mas Gabriel, e os valores referentes a 2008? Galera, eu já falei isso para vocês. Como nós estamos fazendo os cálculos dos encargos de depreciação para o ano de 2009, eu pergunto, tem que
considerar a depreciação de 2008 para você fazer o cálculo do encargo de depreciação de 2009? Não, pessoal. Não. Não tem. A depreciação de 2008, ela é calculada em 2008. A questão, ela pede um encargo de depreciação. Eu expliquei isso lá no comecinho da questão. A questão, ela quer saber do ano de 2009. Se você ficou em dúvida, né, eu sugiro que você volte lá no trecho da aula teórica ou no nosso curso em PDF e veja a parte que fala encargos de depreciação versus depreciação acumulada e você não vai errar isso mais. Tudo bem, pessoal? Entendido? Sim ou não? Beleza? Então, gabarito, letra D de dado. Tranquila? Vamos embora. Próxima questão. Analista tributário da Receita Federal de 2009. A empresa Hélices Elises S.A. já tinha máquinas e equipamentos adquiridos em outubro de 2007 por R$ 8.000, quando comprou outra em 1º de abril de 2008 por R$ 6.000 e mais outra por R$ 10.000 em 1º de outubro de 2008. Sabendo-se que a vida útil desses equipamentos é de apenas 10 anos, podemos dizer que no balanço de 31 de dezembro de 2008, o seu valor contábil será D. Então vejam que essa questão, ela já está solicitando outra coisa. Ela está solicitando aqui o valor contábil. E o que nós aprendemos aqui nas nossas aulas de contabilidade? Nós falamos que o valor contábil, ele vai ser encontrado. Você vai pegar o valor de aquisição, você vai tirar a depreciação, amortização e exaustão acumulada, e você vai tirar também a perda, né, por redução ao valor recuperável de ativos calculada nos termos do CPC 01. Ponto. Então a questão, ela quer saber qual é o valor contábil. Vamos aos cálculos. Nós tínhamos equipamentos adquiridos em outubro de 2007. No valor de 8.000. Nós tínhamos equipamentos adquiridos em abril de 2008. Por 6.000. E nós tínhamos equipamentos adquiridos em 10 de 2008 por R$ 10.000. Beleza. E aí ela está falando que a vida útil é 10 anos e quer saber, né, o valor contábil. Quer saber o valor contábil. Pessoal, se a vida útil é 10 anos, aqui vai ser mais fácil você calcular como? Vai ser mais fácil você calcular isso em meses. E eu vou dar uma dica aqui para que vocês façam isso mais rápido. Vejam, ela quer saber o valor contábil em 31 de dezembro de 2008. Vejam só. Então, os bens que foram adquiridos em outubro de 2007
Eles vão depreciar outubro, novembro e dezembro, 3 meses em 2007, e irão depreciar 12 meses em 2008. Logo, você terá que depreciar aqui um total de 15 meses. Então, você tem que depreciar 15 sobre 120. Alguém sabe por que aqui vai ser 120? Porque 10 anos vezes 12 meses são 120 meses. Pronto. Então, para os primeiros bens, nós já fizemos o cálculo. Vamos fazer o cálculo aqui da depreciação. Não houve valor residual, então vai ser igual a zero. Você vai pegar simplesmente aqui, né, 8.000 e vai fazer vezes 15 sobre 120. Se você fizer isso aqui, você vai encontrar uma depreciação, né, ao longo desses 15 meses no valor de R$ 1.000. Entendido até aqui? Sim ou não? Beleza. Estão entendendo? Sim ou não? Para o segundo. Para o segundo bem, que foi adquirido em 4 de 2008, você vai fazer a mesma conta, vejam. Foi adquirido em 4 de 2008, então ele vai depreciar de abril até dezembro. Como um ano tem 12 meses, você vai tirar janeiro, fevereiro e março, logo de abril para dezembro são 9 meses. Então você vai depreciar quanto? 9 meses, né? De um total de quanto? De um total de 120 meses, que são 10 vezes 12. Essa é a depreciação acumulada que você vai ter até a data que nós queremos. Então aqui você vai fazer o quê? Vamos puxar para cá. Você tem 6.000 vezes 9 sobre 120. Se você fizer isso aqui, você vai encontrar um valor de 450. E por último, nós temos os bens que foram adquiridos em 10 de 2008. Esses, outubro, esses vão depreciar outubro, novembro e dezembro. Apenas 3 meses. Então, 3 meses de um total de 120. Logo, você vai fazer o quê? Você irá fazer aqui 10 vezes 3 sobre 120. E você vai encontrar aqui 1.000 sobre 4. 250. Tá?
Isso aqui é o que nós temos. Isso aqui que a gente encontrou é o quê, pessoal? Vocês sabem me dizer? Isso aqui são os valores de depreciação acumulada. Depreciação acumulada. Então agora você tem aqui o cálculo do valor contábil. Você tem aqui para os primeiros bens, vai ficar 8.000 menos a depreciação acumulada, né? Porque o valor contábil ele é igual ao valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Então, o primeiro vai ser aqui 8.000 menos 1.000. Ou seja, vai dar um valor de 7.000. O segundo vai ser R$6.000 menos 450. Logo, 5.550. E também o último vai ser o quê? R$10.000 menos 250, que vai dar aqui 9.750. Se somarmos esses montantes aqui, encontraremos o valor de R$22.300, tá? 22.300. Esse é o nosso valor contábil, tá? Esse é o nosso valor contábil. Entendido? Sim ou não, pessoal? Conversem, falem. Ah, Gabriel, mas por que você não fez o cálculo da depreciação anual? Porque assim, aqui era mais fácil você calcular dessa maneira, tá? Porque você ia ter que fazer contas de meses aí quebrado. Era mais fácil, ia dar números fracionários, era mais fácil você calcular assim, desse modo como eu mostrei. Beleza? Próximo. Vamos embora? Próxima questão. Questão 4. A Companhia Poços e Minas possui uma máquina própria de sua atividade operacional, adquirida por R$30.000, com vida útil estimada de 5 anos e depreciação baseada na soma dos anos em cotas crescentes. A mesma empresa possui também uma mina custeada em R$60.000 com capacidade estimada de 200.000 quilos, exaurida com base no ritmo de exploração anual de 25.000 quilos de minério.
O usufruto dos dois itens citados teve início na mesma data. As contas jamais sofreram correção monetária. Analisando tais informações, podemos concluir que ao fim do terceiro ano, essa empresa terá no balanço patrimonial, em relação aos bens referidos, o valor contábil de. Então vejam só, você tem aqui uma máquina e você tem aqui uma mina. É só fazer os cálculos. Vejam só. A máquina foi adquirida por 30 mil reais. Beleza. A vida útil estimada é de 5 anos. E ela vai fazer os cálculos pelo método de Cole. Vocês lembram o que eu falei? Só que o método de Cole ao contrário, porque geralmente o método de Cole, ele é o método das cotas decrescente. O normal do método de Cole é você fazer a cota decrescente, né? O que é a cota decrescente? A cota decrescente você vai pegar primeiro e vai lançar os maiores valores de depreciação no começo e depois vai reduzindo o valor da sua depreciação com a justificativa técnica de que você está reduzindo o valor da sua depreciação porque os gastos com manutenção daquele ativo, eles vão aumentar ao longo do tempo. Então, essa é a justificativa do método de Cole, tá? Né? O método das cotas decrescentes, o método da soma dos dígitos. Só que nessa questão, perdão, pessoal, nessa questão, a ESAF pediu as cotas crescentes. Ou seja, ela pediu para você começar com a depreciação menor e partir posteriormente para depreciação maior. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, você irá aqui fazer a soma dos dígitos. E qual que é a soma dos dígitos? É simples. A soma dos dígitos é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar, portanto, o valor de 15. Logo, para o primeiro ano, para o ano 1, a sua depreciação, ela tem que ser o menor valor. Só que eu pergunto, o menor valor, e aí aqui você vai fazer 1 sobre 15 em um ano, 2 sobre 15 no outro, 3 sobre 15 no outro, 4 sobre 15 no outro e 5 sobre 15 no outro. Né? Que somando isso aqui, você vai ter 15 sobre 15, que dá 100%. Isso aqui é matemática e você tem que saber isso já, porque nós estamos numa aula de contabilidade, você tem que saber a fração, uma fração, galera. 15 sobre 15 é 1. E aí eu pergunto, vejam, se você fizer uma fração
5 sobre 15, isso aqui dá 1/3. 1/3 é 0,33. Se você fizer 1 sobre 15, isso aqui dá 1 sobre 15, que dá 0,066. Então eu pergunto, nós estamos utilizando as cotas crescentes. Qual dos dois vai dar uma cota menor? 1 sobre 15 ou 5 sobre 15? Aqui o que vai dar um valor de cota menor, a depreciação menor, vai ser 1 sobre 15, porque o seu número é menor. Então, se você multiplicar algo por algo menor, vai ter um valor menor do que se multiplicar algo maior pelo mesmo valor, não é? Então, você vai fazer aqui 1 sobre 15 vezes o valor de aquisição. R$30.000. Logo, aqui você vai encontrar um valor de depreciação para o ano 1 de R$2.000. Para o ano 2, você vai fazer o quê? Você fará aqui 2 sobre 15 vezes 30.000. Logo, 15 sobre 30, 2. 2 vezes 2.000, você vai encontrar uma depreciação aqui para o ano 2 de 4.000. E por último, você vai fazer aqui 3 sobre 15 vezes 30.000. E você vai encontrar uma depreciação do exercício de 6.000. Beleza. Já começamos aqui, então, a esquematizar a nossa questão. Vamos para a mina. Os mano e as minas, vamos lá. Agora para a mina. A mina você tem o seguinte. Você tem um valor de aquisição, um custo de 60.000. E a capacidade estimada é de 200.000. Só que o ritmo é de 25.000 por ano. Logo, o que você vai fazer? A sua vida útil, né? O método que você vai utilizar para calcular a exaustão dessa mina vai ser 200.000 dividido por 25.000, que dá 8 anos. Ah, Gabriel, como é que você vai fazer isso? É uma regra de 3 básica. Se 25.000 você vai extrair, vai exaurir em 1 ano, 200.000, né, que é a capacidade total, que é 100%, você vai exaurir em X. Logo, isso aqui é igual a X é igual a 200.000 sobre 25, que dá 8. Não é mesmo? Logo, a exaustão anual
vai ser R$ 60.000 dividido por 8, que dá 7.500 por ano. Essa é a exaustão anual. E aí vejam, no fim do terceiro ano, logo a exaustão que a questão é, você vai ter que calcular aqui uma exaustão de 7.500 vezes 3 anos. 3 vezes 7, 21. 500 vezes 3.500, 22.500. Agora, a questão quer saber o valor contábil. A questão quer saber o valor contábil. E como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou pegar aqui para a máquina o valor de R$ 30.000 de aquisição e vou tirar a depreciação acumulada no valor de 2 mais 4 mais 6. 6 mais 6 dá 12. Logo, isso aqui dá um valor contábil de R$ 18. E para a mina, nós temos aqui um custo de 60 e uma exaustão de 22.500. Que dá aqui, então, 60 menos 20, 40, menos 2.500, 37.500. Portanto, somando isso aqui, 18 mais 37.500 vai dar aqui 0, 5, 55.500. Gabarito letra D de dado. Entendido, galera? Sim ou não? Tudo tranquilo? Próximo. Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, Cefaz RN 2005. A empresa Comércio de Linhas S.A. promove anualmente a depreciação de seus ativos permanentes segundo o costume mercantil, mas sempre observando o valor residual de 15%. Este ativo está composto das seguintes contas: móveis e utensílios 120 mil, veículos 200 mil, edificações 300 mil, terrenos 100 mil. Todos esses elementos foram adquiridos há mais de 2 anos, mas estão contabilizados pelo valor original de aquisição apenas com as atualizações decorrentes dos princípios fundamentais de contabilidade. No exercício de 2003, para fins de encerramento do exercício social, a empresa deverá contabilizar encargos de depreciação no valor de... Então vejam que a questão está pedindo o montante do encargo de depreciação.
que é aquele valor, né, aquela despesa do exercício. Vamos fazer isso de uma maneira aqui, vamos fazer então assim, ó. Aqui nós temos móveis, aqui nós temos veículos, aqui nós temos edificações, aqui nós temos terrenos. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando de maneira didática. Eu não vou sair fazendo as contas correndo para ninguém entender nada. Se você tem uma forma de resolução mais ágil, ótimo. Pode seguir a aula, vai embora. Ou pode largar a mão, porque aqui é uma aula para que todos possam aprender, tá? Beleza? Então, se você já está à frente e conseguiu resolver todas no PDF, pode ir embora, beleza? Te encontro lá na frente nos pontos mais avançados. Aqui é para que todos possam acompanhar. O que acontece então? Tem um valor residual de 15%. Né? Valor residual é de 15%. Então vamos lá. Os móveis aqui têm um valor de aquisição de 120, veículos um valor de 200, edificações um valor de 300, terrenos o valor de 100. O valor residual é de 15%. Se o valor residual é de 15%, aqui a gente vai calcular 15% sobre cada um desses montantes. Então, 15% de 120 mil, né? 10% é 12, 5% é 6, 12 mais 6, 18. 15% de 200 mil, 10% é 20, 5% é 10, 20 mais 10, 30. 15% de 300 mil, 10% é 30, 5% é 15, 45. E terrenos, eu pergunto a vocês, terreno deprecia sim ou não? A resposta é não, terreno não deprecia. Beleza, feito isso, tirando um do outro aqui, a gente encontra o quê? A gente encontra o que que a gente colocou no nosso Instagram, o que está no nosso PDF, o chamado valor depreciável. Então, o valor depreciável aqui vai ser 120 menos 18, 102. 200 menos 30, 170. 300 menos 45, 255. Agora, você tem que achar o quê? A taxa. Qual que é o percentual para cada um? Ora, a questão não falou. A questão não falou qual é a taxa que nós utilizaremos aqui para calcular a depreciação. A questão não falou. Então, o que você sabe? Você vai lembrar daqueles prazos que nós falamos na nossa aula. Se a questão for silente, você utiliza o quê? Você utiliza os prazos que são aceitos pelo fisco. Você vai utilizar o quê? Móveis e utensílios. Qual que é o prazo aceito pelo fisco? Ora, móveis e utensílios, a taxa vai ser de 10%. E a gente colocou uma dica no nosso Instagram exatamente sobre esse ponto. Veículos. A questão não falou nada. Qual que é a taxa que você vai utilizar para depreciar os veículos, portanto?
vai ser de 20% ao ano. Tá? Se a questão não fala nada, para móveis e utensílios você utiliza 10%, para veículos você utiliza 20%. E edificações, galera? Para edificações, você utiliza o percentual de 4%. Lembrando, mais uma vez, que os cálculos eles têm que ser feitos pela melhor estimativa técnica. A depreciação ela é calculada, segundo o CPC 27, pela melhor estimativa técnica disponível. Nós falamos aqui que o veículo ele tem que ser depreciado 20%, mas ora, isso é uma regra utilizada pelo fisco. Se a questão falar o seguinte, e a FGV já cobrou isso em questão recente, tá? Se a questão falar o seguinte, ora, o veículo ele vai ser utilizado em 10 anos, o que vale é 10 anos. Se falar assim, o veículo vai ser utilizado em 1 ano, o que vale é 1 ano. O que você utiliza, segundo o CPC 27 ativo imobilizado, é a melhor estimativa técnica disponível. Beleza? E aí, terreno? Terreno vai depreciar quanto? Terreno não deprecia. Não deprecia por quê? Porque terreno ele não se desgasta, né? Terreno, na verdade, geralmente, ele não vai diminuir o seu valor. O terreno, geralmente, ele aumenta de valor. Portanto, terreno não deprecia. Não falou nada aqui, mas eu vou dar um cálculo que a FGV cobrou esses tempos e pode aparecer numa prova da ESAF, é relativo aos tratores. Anotem, faça esse adendo aí. Trator. Trator. Alguém sabe o percentual para tratores? Trator é quanto? É 25%. Tá? Trator é 25%. Beleza. Então fizemos aqui todos os cálculos pertinentes. Agora a gente vai encontrar a o nosso encargo de depreciação. Lembrando que encargo de depreciação é a mesma coisa que despesa de depreciação e refere-se ao período somente. Você não tem que computar períodos passados. E mesmo assim a questão falou, todos esses elementos foram adquiridos há mais de 2 anos. Então é muito simples, agora você vai aplicar o valor depreciável vezes a taxa. Se na sua prova cair, você pode simplesmente fazer uma tabelinha igual essa daqui, ó. Valor de aquisição, valor residual, valor deprecial, taxa, encargo de depreciação. Vai ficar muito fácil. Então 10% de 102 mil dá quanto? 10.200. 20% de 170 mil, 17 vezes 2 dá 34, 34 mil. E 255 mil vezes 4% dá quanto? Dá 10.200. Logo, fazendo isso daqui, você vai encontrar um encargo de depreciação no montante de 54.400. Isso aqui é o encargo de depreciação do período. E você vai encontrar o gabarito, letra D de dado, né? Questão, então, aí de auditor fiscal do Tesouro Estadual, da Cefaz Rio Grande do Norte, aquela terra horrível, não é mesmo? Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso, etc. e tal, né? Então, pessoal, é isso daí. 54.400. Beleza? Pronto. Próximo. ESAF, auditor fiscal. É tão bom fazer uma aulinha de questões, né, galera?
aula leve, aula tranquila, não tem aquela coisa de ter que absorver tudo o conhecimento. Vamos pegando os pontos específicos, não é? Não é boa uma aulinha assim? Tranquila, né? Não se preocupem que nós faremos muitas e muitas aulas de questões comentadas da ESAF para vocês. Meu compromisso aí, quanto eu puder, vai ser fazer o máximo para que vocês possam aprender contabilidade. Esse é o meu compromisso enquanto profissional e quem já me conhece sabe que eu não durmo enquanto eu não fizer o meu melhor. Durmo pouquíssimo aí, descabelado já, né? Todo ferrado para poder estar aqui, para poder fazer o meu melhor para vocês, já é costume, beleza? Então, só tomar uma água e a gente já continua.